A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Allan Kardec, de 1804 a 1869. Capítulo 17. Subitem: Ninguém é profeta em sua terra. Jesus, em sua terra natal, ensinava nas sinagogas. As pessoas, espantadas, se perguntavam: de onde vem essa sabedoria e esses milagres? Esse não é o filho do carpinteiro? Sua mãe não é Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem entre nós? Como então ele faz todas essas coisas? Mateus capítulo 13, versículos 54 a 58. Por isso, ele era motivo de escândalo. Mas Jesus lhes disse: um profeta só não é honrado em sua terra e em sua casa. Devido à descrença deles, ele não fez muitos milagres ali. Jesus enunciou uma verdade que se tornou provérbio: ninguém é profeta em sua própria terra. Na linguagem atual, essa máxima se aplica ao crédito que alguém goza entre seus conhecidos e da confiança que inspira pela superioridade do saber e da inteligência. Se essa máxima tem exceções, são raras. O princípio dessa verdade é uma consequência natural da fraqueza humana e pode ser explicado da seguinte forma: o hábito de se verem desde a infância estabelece uma espécie de igualdade material que faz com que, muitas vezes, recusemos a reconhecer uma superioridade moral naquele de quem fomos companheiros ou convivemos. O orgulho sofre com a ascendência que é obrigado a reconhecer. Qualquer um que se eleve acima do nível comum está sempre em luta com o ciúme e a inveja. Aqueles que se sentem incapazes de chegar à altura dele esforçam-se para rebaixá-lo pela difamação, maledicência e calúnia. Isso ocorre enquanto os homens não compreenderem sua natureza espiritual e não alargarem seu horizonte moral. Esse preconceito é próprio dos espíritos estreitos e vulgares, que relacionam tudo com sua personalidade. De outro lado, geralmente se faz dos homens que se conhece apenas pelo seu espírito um ideal que cresce com distanciamento dos tempos e dos lugares. Eles parecem despojados da humanidade. Parece que não devem falar nem sentir como todo mundo. No cotidiano da vida privada, vemos mais o homem material. O homem corporal, que impressiona os sentidos, quase ofusca o homem espiritual, que só impressiona o espírito. De longe, vemos apenas os clarões do gênio. De perto, vemos o restante do espírito. Após a morte, resta unicamente o homem espiritual. É por isso que aqueles que marcaram sua passagem na Terra com obras de valor são mais apreciados depois de sua morte do que quando estavam vivos. A posteridade é um juiz desinteressado que aprecia a obra de espírito com imparcialidade. Jesus não podia escapar das consequências desse princípio. Ele viveu num ambiente pouco esclarecido e entre pessoas voltadas à vida material. Seus compatriotas viam nele apenas o filho do carpinteiro, o irmão de homens tão ignorantes quanto eles. Assim, viam que sua palavra tinha menos crédito entre os próximos do que entre os estranhos. Ele preferiu pregar entre os que o escutavam e encontrava simpatia. Até seus irmãos e sua mãe vieram buscá-lo, dizendo que havia perdido o juízo. Marcos, capítulo 3, versículo 20, 21 e 31, 35. De um lado, os sacerdotes e fariseus acusavam Jesus de agir através do demônio. De outro, ele era taxado de louco por seus parentes próximos. Não é o que ocorre hoje com os espíritas. Eles não deveriam se queixar de não serem mais bem tratados pelos concidadãos do que foi Jesus. O que não surpreendia há 2000 anos, entre um povo ignorante, é mais estranho em pleno século XIX, entre nações civilizadas. Análise geral. O texto sublinha a dificuldade humana em reconhecer a grandeza nas pessoas próximas. Jesus, apesar de sua sabedoria e poder, foi desprezado por aqueles que o conheciam desde a infância. A familiaridade muitas vezes leva ao desdém e à inveja, dificultando a aceitação da superioridade moral e intelectual de alguém. Após a morte, sem a comparação física, as qualidades espirituais são mais valorizadas. A memória das qualidades espirituais de uma pessoa tende a crescer com o tempo, à medida que suas falhas humanas são esquecidas.